Olá, segundo ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Estou aqui me preparando para a aula e aguardando por vocês, ok? Nós estamos aí recebendo os amigos, assim que a maioria se conectar, nós daremos início, tá bom? Então, na aula de hoje, a gente vai falar de uma pintora aí bem conhecida. Deixa eu receber aqui os amigos. É rapidinho, tá bom? E aí a gente já começa as atividades. Ok. Vamos lá. Bom, como eu estava falando, nós vamos então hoje falar sobre uma pintora muito conhecida aí do movimento modernista, ok? Só um minutinho, o pessoal está se conectando. E aí a gente já vai falar sobre ela, tá bom? Ok, então vamos lá. Nós estamos então falando aí sobre Tarsila do Amaral. Quem foi Tarsila do Amaral, né? Nós já ouvimos falar muito sobre ela, mas qual é a sua importância aí no cenário artístico? Então nós sabemos que a Tarsila do Amaral, ela aí participou da Semana da Arte Moderna, né? Nós sabemos também que ela é pintora, desenhista, tradutora, gente. Nós sabemos que o quadro dela, Abaporu, ele foi o quadro mais caro vendido na história dos artistas brasileiros. Nós também sabemos aí, peraí, tem gente se conectando. Só um minutinho, gente, que eu estou recebendo aqui o pessoal, ok? E aí, conforme eu for recebendo, a gente vai conversando. Eu tenho um nome que não consta na minha lista, gente. Ok. Hoje eu estou tomando um cuidado a mais para estar recebendo vocês, porque nós tivemos aí alguns imprevistos. Então, para não vir a me aborrecer, estou aí de olho, tá bom? Nós temos aqui alguns que não está constando na minha lista, então eu fico preocupada, né? Espero que não aconteça nada, que o pessoal respeite, mas, enfim, né? Vamos saber. E números trocados. Falam o nome, mas com números trocados. Aí fica difícil para também a gente estar aceitando. Bom, eu vou aceitar, porém, não tenho certeza se faz parte do nosso grupo. Bom, vamos lá, gente. Então, eu estou falando aí de Anita Malfatti. Ela teve um primeiro casamento, né? Depois ela separou, e aí ela conheceu aí Oswald de Andrade, com quem ela se casou, e aí ela... Ok. E aí nós sabemos aí que a Tarsila do Amaral foi muito amiga de Anita Malfatti, né? E aí ela também fez um grupo das cinco figuras mais importantes aí no modernismo. Nós podemos falar da Tarsila do Amaral, da Anita Malfatti, de Oswald de Andrade, ainda temos aí os escritores, Mário de Andrade e Menotti Del Pitta. Tem mais um aqui. Peraí, gente, estou conferindo aqui, hein? Desculpa se hoje eu demorar mais um pouquinho, tá bom? É até para preservá-los mesmo. Espero que esteja tudo ok.
Bom, e aí a gente está falando então aí das pessoas mais importantes. Agora, como é que eles foram importantes no cenário artístico? A gente sabe aí que ela foi pintora, já falei que ela foi desenhista, tradutora. E ela é uma das figuras centrais aí da pintura modernista no Brasil. Mas vocês sabiam que ela começou a pintar cores diferentes, né? E foi chamada de caipira pelos seus mestres? Eles não iam de acordo com o que ela estava aí se manifestando. Mas aí, com o passar do tempo, ela conseguiu mostrar as riquezas do nosso país, exatamente com as cores que ela pintava. Então, só depois isso foi valorizado. Veja como é, né? Como são as coisas na verdade. Então, a gente sabe que com o movimento modernista houve uma ruptura. Então, rompeu-se com tudo que era tradicional, criou-se aí novas formas de artes, então, novas técnicas, novas habilidades, a forma mudou, né? Tanto é que ela faz parte aí do movimento cubista, que foi o que? A geometrização das formas, tá bom? Então, a gente vai falar sobre tudo isso. Nós vamos falar também, relembrar, né? As fases aí do cubismo, que a gente fala que tem a pré-analítica, que tem a analítica e que tem a sintética. Então, vocês já sabem, eu já falei em outras épocas, mas hoje a gente vai recordar. Mas antes de iniciarmos, vou pedir um favor para vocês. Eu preciso que vocês anotem no caderno sempre qual foi o dia da aula e o conteúdo. Sabe por quê? Na hora que vocês forem estudar, é só procurar pela data. Fica mais fácil para vocês, tá bom? Então já anota aí. Hoje é dia 7 de outubro e nós estamos falando sobre a artista Tarsila do Amaral. Ok? Eu vou compartilhar aí agora a tela e nós vamos começar a falar sobre ela. Ok? Já estou aqui preparada. Nós vamos falando e aí vamos conversando. Quem quiser mandar alguma pergunta, quiser participar, manda aí no bate-papo, tá bom, gente? Eu tento já fazer um resumo para mostrar para vocês, mas é sempre bom a participação de vocês. Nós temos aqui ó, várias obras da artista Tarsila do Amaral, né? Ela se preocupou uma fase aí com os operários, então dá para ver aqui nas suas obras, assim como ela usou a geometrização das formas, as cores, ao qual foi chamada de caipira, né? E nós temos a tão famosa obra Abapuru. Aí a gente fala da obra Abapuru, né? Quando a gente fala da obra Abapuru, a gente fala do homem que come gente. Como assim, professora, né? Então, dizem que eles estavam cansados da influência estrangeira na nossa arte. Então, eles arrumaram um jeito de manifestar isso através dos seus quadros e fazer com que as pessoas refletissem sobre o assunto. Eis então que surgiu aí um movimento, né? Surgiu uma fase, nós vamos falar sobre tudo isso. Então, vamos lá. Conhecendo, então, a artista. Tarsila do Amaral nasceu em 1º de setembro de 1886, na Fazenda São Bernardo, no município de Capivari, que é interior do estado de São Paulo. Filha do fazendeiro José Estanislau do Amaral e de Lídia Dias de Aguiar do Amaral. Ela passou a infância aí nas fazendas de seu pai. Estudou em São Paulo, no Colégio Sion, e depois em Barcelona, na Espanha, onde fez seu primeiro quadro, Sagrado Coração de Jesus, em 1904. Quando voltou, casou-se aí com André Teixeira Pinto, com quem teve a única filha Dulce. E aí nós sabemos aí, ó, que ela passou muito tempo aí na fazenda. E aí, quando ela vai pintar, a gente tem uma obra que chama Caipirinha. Ela usava as lembranças. Então, ela fazia umas bonequinhas com um mato. E aí, ela fez na pintura, ela com a bonequinha na mão. Então, ela dobrava o mato, ia moldando para poder brincar
Olha só a imaginação, né, gente? Isso tudo ela retrata na sua obra. Foi isso que causou estranheza aí em algumas pessoas e por conta aí das cores que ela utilizou. Então, como eu falei, ela teve aí 2 casamentos. No primeiro, ela acabou se separando, né? Depois de alguns anos, e então iniciou seus estudos em artes. Começou com escultura, com Zadig, passando a ter aulas de desenho e pintura no ateliê de Pedro Alexandrino, em 1918. Foi aí que ela conheceu Anita Malfatti, que se tornaram aí grandes amigas, gente. Em 1920, ela foi estudar em Paris, na Academia Jullien e com Emily Renard. Ficou lá até junho de 1922. E aí ela soube da Semana da Arte Moderna, que aconteceu em fevereiro de 1922, através das cartas aí da amiga Anita Malfatti. Então, presta atenção. Anita Malfatti escreve e chama a amiga para vir fazer parte, né, dessa Semana de Arte. Então, ela veio para o país e olha o grande destaque que ela teve na nossa arte. Ela dizia que queria ser a pintora do Brasil. Será que ela conseguiu, gente? Com certeza, né? Ela fez toda a diferença aí. Tanto é que o Abapuru, ela pintou e deu de presente aí para Oswaldo de Andrade, que foi onde tudo começou. Que aí teve a fase antropofágica, né? E aí isso se desenvolveu de tal forma que até hoje tem grande importância aí no cenário artístico. Então, quando ela voltou ao Brasil, Anita a introduziu no grupo modernista e Tarsila começou a namorar, então, o escritor Oswaldo de Andrade. Formaram o grupo dos 5, que foi o que eu falei. Foi Tarsila, Anita, Oswaldo de Andrade e os escritores Mário de Andrade e Menotti Delpídia. E aí fizeram várias obras, né? E aí foram muitas vezes criticados. Por quê? Quando a gente fala do movimento modernista, muitas vezes as obras eram o quê? Para chocar, para levar aquela reflexão. Então, às vezes, as pessoas olhavam essa arte e não entendiam. Essa aqui, por exemplo, né, representava o quê? A ama de leite lá da fazenda. E aí ela fez, em uma das aulas dela, o professor dela ficou impressionado e começou a mostrar para os outros alunos. Mas muita gente não entendia. Que tipo de arte é essa, né? Levou um tempo para que as pessoas aceitassem de verdade essa arte. Então, na Semana da Arte Moderna, foi onde tudo foi começando. Ó, eu vou pedir para vocês que agora fiquem atentos ao horário, porque a orientação que nós temos é até 5 minutos após. Nós temos aqui uma pessoa tentando entrar, né? Realmente é aluna, mas fica complicado. Então, gente, avisa aí para o pessoal, tá bom? Para respeitar aí os horários, até por conta de alguns imprevistos. Então, vamos melhorar aí a comunicação entre nós. Bom, poucos sabem. Opa, nós temos aí um bate-papo. Ok, ó. Nesse caso, Mariana, eu recebo as notas e faço o que eu posso. Então, você tem que entrar em contato com a coordenação, tá bom? Porque aí eles me passam se houve aí alguma alteração. Tudo bem, Mariana? Ok? É só falar lá com a professora Thais, tá bom? De nada. Ok, gente. A Mariana falou da nota, né? Que ela tirou uma nota e que na hora que eu dividi. Agora, Mariana, segundo ano não. É isso mesmo, Mariana, é só entrar em contato. É que os primeiros anos eles fizeram prova presencial, aí eu tive que juntar a P1, P2 e a presencial. Mas no caso de vocês, vocês não chegaram a fazer. Então, pode entrar em contato, tá bom? Aí depois, qualquer coisa, eles me avisam. Aí eu arrumo para você, tá bom?
Bom, poucos sabem, mas Tarsila morou por um tempo em Indaiatuba, na Fazenda Sertão, onde se inspirou aí nas paisagens da nossa região para realizar aí suas obras. Ela costumava dizer que os tons que usava nos quadros eram exatamente iguais a que via quando criança. Então, olha que bacana, ela representava. Então, olha aqui o desenho e depois o quadro. Então, ela retratava exatamente o que ela via. Então, as lembranças dela eram muito fortes. Olha as cores, gente. Bem marcante, né? Só que os seus mestres não acharam legal. Então, Tarsila disse que foi em Minas que ela viu as cores que gostava desde a sua infância. Mas aí o que nós percebemos? Que seus mestres diziam que eram caipiras e que ela não deveria usar em seus quadros. Veja isso, gente. Nós falamos na liberdade de expressão, mas antes, lembra, eles tinham que seguir as regras, né, determinadas, tinha um padrão, e aí ela foi criticada, mas ela não deu ouvidos e deu continuidade ao seu trabalho, graças a Deus, porque aí surgiram aí grandes quadros, né? E ela disse que encontrou em Minas as cores que adorava em crianças. Ensinaram-me depois que eram feias e caipiras, mas depois vinguei-me da opressão, passando-as para as minhas telas, o azul puríssimo, o rosa violáceo, o amarelo vivo e o verde cantante. E essas cores tornaram-se uma das marcas da sua obra, assim como a temática brasileira, como as paisagens rurais e urbanas do nosso país, além da fauna, da flora, do folclore do nosso povo. Ela dizia que queria, então, ser a pintora do Brasil. Tudo isso eu já falei hoje, né? Porque são traços marcantes. A gente sempre, quando fala em Tarsila, a gente cita, né? E a importância na nossa história. Nós também temos aí, quando a gente fala aí, além do tema das cores, Tarsila trouxe, então, a técnica do cubismo, aprendida em Paris, para os seus trabalhos. Essa fase da sua obra é chamada Pau-Brasil. E temos quadros maravilhosos, como Carnaval em Madureira, o Morro da Favela, o Mamoeiro, o Pescador, entre outros. Agora vamos então recordar o que a gente falou do cubismo, né? Quando a gente fala do movimento cubista, a gente fala aí da geometrização das formas. Nós costumamos dizer que ele tem 3 fases. Alguns falam 2, né? Outros falam 3. Por que 3? Porque nós temos uma que é considerada a fase aí pré-analítico. Na fase pré-analítico, tudo é baseado aí nas obras de Paul Cézanne, né? Que ele é um pintor aí pós-impressionista. Ele pintava paisagens, figuras humanas, uma representação racional aí geométrica. Depois a gente teve o quê? A fase analítica. Na fase analítica, nós temos aí, gente, uma pintura mais abstrata. Nós percebemos que os objetos perdem, então, um pouco das suas características. Tem uma deformação, assim, nas imagens. Podemos dizer que é algo bidimensional e bicromia. Eles usavam muito as cores ocre e cinza, tá bom? Então, muito abstrato, geometrização total. Então, a gente não reconhecia direito as formas. Na terceira fase, nós costumamos dizer que é a fase sintética. Aí, o que nós observamos? Que nas telas já são mais reconhecíveis e eles já voltam mais para a policromia. Então, continua sendo aí meio que geometrizado, meio que plano, mas a gente já reconhece as suas formas, tá bom? Então, essa é a diferença entre uma fase e outra. Nós temos aí as principais obras da artista, que podem ser divididas em 7 principais coleções. Nós temos dos primeiros anos, que é de 1904 a 1922. Aí temos o início do cubismo, que é em 1923.
O pau-brasil, que a gente fala que faz parte aí da fase analítica, né? Que é de 1924 a 1928, a antropofágica, de 1928 a 1930, a social, e a dos anos 30 e 50, e o neopau-brasil. E aí, o que a gente sabe aí sobre cada uma dessas fases? Então, vamos lá. Nós temos aí as influências, nós sabemos que é muito amiga de Anita Malfatti, então tem muita influência dela nas suas artes. É uma atriz entusiasta do modernismo brasileiro. Temos de Oswald de Andrade, com quem ela se casou, que é um modernista aí com quem Tarsila, na verdade, teve o relacionamento, e onde o quadro Abapuru se desenvolveu muito, porque foi um presente para ele, né? E temos aí os escritores Mário de Andrade e Menotti de Delpitia. A sua morte, como é que foi a sua morte, gente? Por incrível que pareça, mesmo sendo uma artista, mesmo pintando, né? Ela morreu de depressão. Olha isso. Então, depressão é algo que a gente precisa cuidar, né? Tarsila do Amaral, artista símbolo do modernismo brasileiro, faleceu no Hospital da Beneficência Portuguesa, em São Paulo, em 17 de janeiro de 1973, devido à depressão. E aí ela foi enterrada no cemitério da Consolação de vestido branco, conforme o seu desejo. Bom, aí eu falei, né, das fases. A primeira fase, então, as fases artísticas da Tarsila do Amaral, foi assim, a primeira foi a Pau-Brasil. Quando a gente fala da Pau-Brasil, encheu-se de formas e cores, reflete os temas tropicais brasileiros. Exalta, então, a fauna, a flora, as máquinas, os trilhos, que é o símbolo da modernidade urbana. E aí, quando a gente vê os quadros, dá para ver nitidamente isso. Então, ela foi uma defensora aí, né, dos nossos hábitos, dos nossos costumes, e ela retratou aí em sua arte. A segunda fase, que é a fase antropofágica, em 1928, então Tarsila pinta o Abapuru para dar de presente de aniversário a Oswald, que se empolga com a tela e cria um movimento antropofágico. Abapuru é uma palavra indígena que significa homem que come carne humana, no sentido de que eles iriam comer as técnicas estrangeiras para digeri-las em obras que fosse essencialmente brasileira. Aí a gente fala da deglutição, né, gente? Então, o engolir. Não, a gente não tinha que engolir, a gente precisava mostrar que sim, nós somos capazes também. Então, como é que a gente ia mostrar isso? E uma das formas é as artes, né? Que muitos tiveram contato na época, que levou pessoas à reflexão e que nós temos aqui grandes artistas no nosso país. Quando a gente fala também dessa arte, alguns críticos, né, entre aspas, gente, alguns críticos diziam que ele tinha o pé grande, a mão grande por causa do contato com a terra e a cabeça pequena porque ele não precisava pensar, tinha que só trabalhar. Mas isso, ó, entre aspas, alguns críticos falaram, tá bom? Não foi comprovado que era essa mensagem que ela queria passar. Bom, nós temos a terceira fase, que é a fase social, culmina aí com a sua ida para Paris, onde trabalha como operária em uma construção. Em 1933, a partir do quadro Operários, a artista inaugura uma fase de criações voltadas para os temas sociais da época e a situação aí dos trabalhadores. Então, ela se preocupava muito com a situação aí dos trabalhadores, né? E olha só esse quadro. Lembra que eu falei desse quadro da caipirinha? Olha na mão dela, gente, a bonequinha feita de capim. Olha que bacana, né? A gente fala assim, nossa, como ela conseguiu retratar dessa forma? E essa obra é ela mesma brincando.
Parece simples, parece fácil. Alguns falam assim, ah, professora, eu até faço isso. Como é que ela conseguiu? Pensa, é necessário uma série de fatores para que a obra seja valorizada. Como é que ela conseguiu? Será que se nós desenharmos e mostrarmos para alguém, já vai fazer sucesso? Não, né, gente? Então tem toda uma história por trás. E aí a gente fala que o desenvolvimento dessa arte começou muito antes. Ela estudou, ela sabia exatamente o que ela queria passar, ela se juntou com pessoas chaves, né? E ela difundiu aí um movimento que foi fundamental, que é o movimento aí modernista, ao qual ela fez parte. Então ela viveu aí em uma fazenda, gostava de subir em árvores, fazer bonecas de mato e brincar com seus 40 gatos. Ela tinha uma gatinha branca que se chamava Falena. A obra Caipirinha é ela brincando aí na fazenda com uma boneca feita de mato. Tarsila queria ser a pintora do Brasil e usou aí cores fortes, ditas caipiras, os temas das paisagens do nosso país e o nosso povo. Deixa eu ver aqui, gente, quem está aqui participando, que eu estou sempre anotando, né? Fiquei feliz com as notas. Olha, só teve alguns que acabaram, né, ficando em dúvida aí em alguns exercícios, mas tudo está nos slides, gente. Para quem acompanha, fica super fácil, tá bom? Abaporu, então, em 1928, este é o quadro mais importante já produzido no Brasil. Então, Tarsila pintou um quadro para dar de presente para o escritor Oswald de Andrade, que é seu marido na época. Em Tupi-Guarani, Abapuru, então, significa o homem que come. Ó, gente, presta atenção. Anota isso, porque isso é importante. Vocês veem que eu estou repetindo, às vezes, né, várias vezes o mesmo conteúdo, sinal que isso é importante. Foi a tela, então, mais cara vendida até hoje no Brasil. Em 1928, inaugurou a chamada fase antropofágica, com a sua famosa obra, o Abapuru. Esse movimento, liderado por Oswaldo, propunha a deglutição da cultura europeia, transformando-a em algo bem brasileiro. E a figura do Abapuru idealizava o processo da deglutição. Essa fase da pintura de Tarsila, intitulada antropofágica, é a mais importante aí da sua carreira. Nós temos, então, esta tela aqui, né? E acho que vocês já cansaram de ver essa obra, já fizemos algumas releituras, hoje estamos recordando, porque ela é importante no nosso cenário e também tem caído aí nas provas do Enem, do vestibular, por ser uma figura marcante, tá bom? Então, a tela Abapuru, sua mais famosa obra, né? Foi leiloada na Christie's de Nova York em novembro de 1995. Esse investidor, gente, argentino, Eduardo Constantini, arrematou por 1,5 milhão de dólares. Olha isso, gente. 1,5 milhão de dólares. É a pintura mais cara já feita por um artista brasileiro. Será que ela conseguiu, então, ser a pintora do Brasil? Com certeza, né? Mas ela, gente, sempre foi muito elegante. Onde ela chegava, ela se destacava pelo seu jeito de ser, pela forma de se vestir. E isso a gente consegue ver nos seus autorretratos, tá? Então, nós temos aí em Paris, em 1923, a Tarsila foi a um jantar em homenagem a Santos Dumont, com essa maravilhosa capa. E aí, em francês, significa casaco, um manto vermelho. Além de linda, usava aí roupas muito elegantes e exóticas, e sua presença era marcante em todos os lugares que frequentava. Depois desse jantar, pintou então esse maravilhoso
autorretrato. Olha aí, que autorretrato elegante, hein? Nós temos outros que mostra bem a artista. Nós temos esse chapéu azul, que foi feito em 1922. Esta tela, então, foi realizada depois de Tarsila frequentar o ateliê de Emily Renard. As telas dessa época possuem uma grande suavidade e uma atmosfera aí lírica. Nós temos a negra, que eu falei a princípio, né? Esta tela foi pintada por Tarsila lá em Paris. A tela impressionou tanto que ele a mostrou para todos os seus alunos, dizendo que se tratava de um trabalho aí excepcional. Em A Negra, temos elementos cubistas no fundo da tela e ela também é considerada antecessora da antrofagia na pintura de Tarsila. Essa negra de seios grandes fez parte, então, da infância de Tarsila, pois seu pai era um grande fazendeiro, e as negras, geralmente filhas de escravo, eram as amas secas, espécies de babá que cuidava aí das crianças. Então, no começo, eu já comentei sobre isso, né? Então, ela representava parte da sua vida nas suas telas. Nós temos aí o Morro da Favela, em 1924. Observa aí, gente, as formas, as cores, e aí a gente vai acompanhando a evolução, você vai vendo que algumas estão mais geometrizadas, outras não. Por isso, nós temos aí as fases. Olha só essa como está bem geometrizada, né? Nós temos a Estação de Ferro Central do Brasil. Este quadro aí foi pintado depois da viagem a Minas Gerais, com o grupo modernista. Foi então que Tarsila começou a pintura intitulada aí Pau Brasil, com temas e cores bem brasileiros. Esta tela foi pintada para participar da exposição Conferência sobre Modernismo do poeta Blaise Cendrars, realizada em São Paulo em junho de 1924. E aí a gente vê bem, né, a cidade, a estação, olha lá que bacana. Nós temos a fase dos operários, então o quadro pintado em 1933 é um verdadeiro painel da nossa gente, a mesma que veio dos 4 cantos do país e do mundo para pegar pesado nas fábricas, que na época começava a transformar aí a paisagem brasileira. Então, muita gente saindo dos campos para as cidades, aí foi aumentando o número de operários, né? Então, vai mudando um pouco aí a nossa paisagem. Nós temos aí o pescador, então esse quadro tem um colorido excepcional e trata de um tema bem brasileiro. Um pescador no lago em meio a uma pequena vila com casinhas e vegetação típica. Este quadro foi exposto em Moscou, na Rússia, em 1931 e foi comprado pelo governo russo. E aí, eu trouxe aí, quem quiser anotar, tá bom, gente? Sempre está caindo nas provas, e eu percebi que alguns alunos ainda confundiram, porque eu falo sempre que na prova tá super fácil, mas às vezes uma palavrinha faz toda a diferença, né? Então aí o que é releitura, gente? É ler novamente, é reinterpretar algo, reconstruindo em outro contexto um novo sentido. Então, para realizarmos uma releitura, partimos da obra original, criando um novo trabalho, porém sem esquecer o respeito à obra e ao autor. Aí eu sempre costumo dizer que a gente pode acrescentar, que a gente pode retirar algo de acordo com o nosso ponto de vista. A gente só não pode alterar completamente. Por exemplo, estou falando aí sobre um tema, vai e faz o desenho sobre algo que não tem nada a ver. Como é que é uma releitura dessa forma? Então, a gente precisa usar uma obra como base, tá bom? Falando nisso, eu coloquei aqui hoje como atividade
para nós criarmos aí uma releitura. Só que eu gostaria que vocês fizessem uma releitura falando do que está acontecendo hoje com esta pandemia. Eu coloquei aí alguns exemplos, então olha lá. Agora que você conheceu um pouco sobre a história do Tarsila do Amaral, escolha uma obra da artista e faça uma releitura. Então pode ser qualquer obra, mas qual é o assunto da atualidade? O que está acontecendo aí com o nosso país e com o mundo? Nós precisamos levar as pessoas a uma grande reflexão e a importância do contato, de ter empatia com o próximo, certo? Então façam uma releitura aí da Tarsila do Amaral, mas tentem passar isso na sua obra, tá bom? Olha só, eu coloquei também algumas questões. Por que eu coloquei essas questões? Porque na hora de estudar vai ficar mais fácil para vocês. Então, vamos lá. A releitura você pode fazer depois. Então, faz um quadradinho, tá bom? Não precisa ser grande, pode fazer depois. E vamos escrever aí em seu caderno. Então, vamos lá. Em seu caderno, responda. Qual foi a artista que criou a obra Abaporu? B. O que esta obra significa? Quais são as fases artísticas de Tarsila do Amaral? Vamos lá, gente. Escreve aí no caderno. Copia. Qual foi a artista que criou a obra Abaporu? Vamos lá. O que esta obra significa? E quais são as fases artísticas de Tarsila do Amaral? Vamos lá, gente, copiando. Nós temos aí 2 minutinhos ainda para terminar, tá bom? Vamos lá. Se alguém quiser mandar alguma mensagem, tá bom? Nós estamos no término da aula. Hoje nós falamos, então, sobre a Tarsila do Amaral, essa grande artista, né? Pintora, desenhista, tradutora. Vamos lá. O que a obra significa, gente? Falei desde o começo, né? E quais são as fases da artista? Vamos lá. Assim que vocês copiarem aí, Mariana, a Luísa, o Guilherme, quem tiver aqui no bate-papo, me avisa, por favor. Ou alguém tira print, põe no grupo, para a gente ter esse registro no caderno, tá bom? Lá? Conseguiram copiar, gente? Estão copiando, me deem aqui um ok. Ok, Mariana, então tá bom. Vou colocar vocês aqui comigo. Nós estamos no término da aula. Agradeço a participação de todos. Tenho aí um excelente final de semana e a gente se encontra em breve, tá bom? Um beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau, gente.